Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cover letter, né? Eu acho que a cover letter ela é um dos principais, se não talvez o principal instrumento de convencimento, né, sobre o que o oficial vai encontrar ali na frente, o que ele se depara, o que ele vai efetivamente, depois que ele abre o pacote selado que ele recebeu, ele vai entender de tudo que você escreveu. Eu acho que a carta de apresentação, ou a cover letter, ela é um instrumento super poderoso que literalmente vende todos os fatos importantes que você teve, que marca a sua carreira, quem você é, as suas realizações, e faz um convencimento do examinador do USCIS de que ele ou ela deve realmente conceder para você a sua residência permanente, né? Eu acho que é o instrumento onde de fato você mostra para que veio, né? Então é a primeira coisa que existe na petição, ela vai em cima, né? Ela vai anexada sobre, como se fosse uma capa da petição, e é a primeira coisa que o oficial, né, ele pega para ler na sua petição, dentro dos documentos que você enviou, tá? Eu acredito que mesmo que você tenha um caso forte com fundos e efetivamente comprovações que sejam suficientes, tudo isso pode ser perdido se você não for apresentado de uma forma correta, né? Eu acho que tudo passa pelo como você mostra aquela solução, como você mostra de fato todo aquele material que você montou. De um modo geral, a carta de apresentação mostra o quão forte você é, né, para realmente demonstrar e convencer a pessoa que está lendo de que vale a pena para ela continuar lendo a sua petição. Então entenda que a carta de apresentação é um momento onde a pessoa vai se interessar por você. Eu sempre dou o exemplo de que a cover letter, né, uma cover letter, quer dizer, quando você faz uma entrevista de emprego, você tem uma cover letter, é muito comum aqui nos Estados Unidos, você tem uma cover letter, que é um grande resumo, né, é como se fosse a página final, né, aquela contracapa do livro que você lê na livraria e percebe se aquele livro é interessante ou não. É mais ou menos isso, né? Então, existem várias formas e estilos diferentes como escrever uma carta de petição, né, para o EB2NW. Não tem um jeito certo ou um jeito errado, né? Existe uma subjetividade muito grande no processo a partir do momento que você envia. Então é sempre um ser humano que vai estar do outro lado tentando entender quem você é, e essa pessoa não te conhece, né? Eu acho que efetivamente aqui eu vou tentar colocar algumas coisas do que eu aprendi, do que eu vivi, do que eu já ouvi, tentar consolidar naquilo que eu acredito que pode ser um caso de sucesso para você que está ouvindo esse podcast. Então eu vou fazer um esboço, vou colocar algumas dicas de como proceder para que a carta de apresentação tenha uma rigorosa instrução, passo a passo, você consiga entender como é que isso começa e como é que isso termina, né? Você imagina que o oficial do USCIS deve julgar muitos casos, né? Ele deve ter no mesmo dia algumas dezenas de casos, ele deve escolher alguns para poder analisar, e ele pode gastar provavelmente muito pouco tempo em um caso. Então na carta de apresentação, onde você faz brilhar o olho do oficial, ali começa a sua venda, entre aspas, do seu caso. Se ele não se interessar pelo que ele está lendo ali de uma forma resumida, com certeza existem poucas chances dele mudar a opinião dele depois que ele começar a ler sua opinião. Ele já começou com uma visão ruim, né? Imagina então que ele vai entrar em toda aquela papelada, aquelas dezenas ou centenas de papéis, e ele não vai ter muito tempo suficiente para analisar tudo e mudar a própria opinião. Então é ali que mora a estratégia, né? A gente vai falar de estratégia aqui.
como de uma forma rápida e simples você faz o seu produto, que é você, se tornar altamente interessante, né? E você se fazer merecer a atenção de alguém que nunca te viu ou ouviu falar de você, entendeu? Então, organizar a carta de apresentação em parágrafos, por exemplo, propriamente nomeados ou numerados, ou mesmo criar histórias que façam um balanço da verdade com surpresa, com desafios e conquistas que façam a cereja do bolo ficar evidente ali na entrada da sua petição, né? Eu acho que também é importante criar a estrutura correta da cover letter, com os parágrafos corretos, bem escritos, né? Eu acho que de alguma forma você não pode se permitir acreditar que você escrevendo, sendo um estrangeiro, por mais que você fale e entenda bem o inglês, existem alguns termos importantes que para os oficiais que vão analisar aquilo que está numa petição, que é com base em uma lei de imigração. Existem alguns termos que são importantes serem colocados, algumas palavras. Então eu sempre recomendo que, se você conhecer algum americano, que você peça esse americano para fazer uma revisão da cover letter. É sempre uma sugestão muito boa. A outra coisa, é importante você também colocar divisões para mostrar, divisões com preferencialmente com cores ou números ou letras, né, para mostrar a organização na sequência que você colocou a sua cover letter, né. Você pode colocar também no início da cover letter alguns destaques, né, alguns pequenos tópicos de resumo que você vai citar dentro da sua petição. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E importante também que você coloque os 4 requisitos que devem ser cobertos, né? E os detalhes específicos de cada um que você tem que fornecer. Então, lembra que são 4 coisas importantes para você incluir na sua cover letter. Você tem que citar o grau avançado, a habilidade excepcional. Você tem que mostrar que você possui de fato um alto valor pela sua formação, experiência ou expertise. O mérito substancial e importância nacional. Precisa mostrar que você é reconhecido por outros, não apenas por você, que façam você ser merecedor desse privilégio. Você tem que citar que você é bem posicionado para avançar o esforço proposto. Tem que demonstrar que o que trouxe você até aqui vai te sustentar na jornada, né, a sua área de atuação. E tem que demonstrar que você é benéfico para os Estados Unidos, de forma que eles renunciem à certificação trabalhista, e você precisa mostrar que, como indivíduo, você vai somar, né? E essa é a palavra correta, somar ao que já existe na força de trabalho americana, e por isso você será gratificado com o privilégio de não ser submetido à permissão de trabalho, tá? Qualquer coisa que possa ajudar a atender a esses critérios você pode usar: educação, experiência de fundo, experiência de trabalho, prêmios, conquistas, patentes, publicações, citações, revisões, conversas, adesões, matérias, coberturas de mídia, benefícios de pesquisa, tem testemunhos, tem várias formas que você consegue de fato poder sempre demonstrar que você é quem você é, mas de fato visto aos olhos de outras pessoas. Então eu queria passar com vocês de fato como escrever uma cover letter, né? Depois que a gente fez essa breve introdução para falar o que é a cover letter, né? Vamos dividir a cover letter em 3 etapas, né? E de acordo com o que a gente aprendeu na escola do velho português, da escola primária: introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Bem simples assim. Na introdução você vai escrever, claro, para, essas coisas todas, colocar a data, tem toda uma dinâmica de como escrever isso. Existem várias fontes na internet públicas, eu não vou precisar citar aqui, mas tem 3 coisas importantes que eu colocaria para de fato ser reconhecido como um caso que é baseado em uma lei de imigração. Isso é muito importante. No título você precisa constar a classificação procurada, a classificação que você procura dentro da lei, né? Aonde a sua petição se enquadra, tá? Então, por exemplo, no meu caso foi a 8 CRF 204.5K.
Vocês vão falar, o que é isso? 8 CRF 204.5K. Coloca no Google que vocês vão descobrir o que é. É uma lei de imigração que baseia a petição que foi solicitada. E também mencionar a Immigration Nationality Act, que é o que a gente chama de INA, que identifica o processo que você está peticionando, no caso, seu EB2. Cada visto de trabalho, no caso, possui um INA específico. Para o EB2 NW, ele é o 203B2I, tá? Isso é importante você também colocar na sua cover letter. E também é recomendável você colocar e mencionar o Matter of Dinosaur, né? Que em 2016 e dizer que você se enquadra nos 3 critérios, que é o Substantial Merit and National Importance, que você é well positioned to advance and propose endeavor, and beneficial to the United States, waive the job offer and labor certification requirements. Então, traduzindo aqui, que você tem um mérito substancial e tem uma importância nacional, que você tem um bom posicionamento para ter uma dentre a sua área de atuação, e que é benéfico para os Estados Unidos, que você não tenha a necessidade de fazer a sua certificação de trabalho, e você pode efetivamente receber esse waiver, né, que esse é o nome, e você pode entrar com o self-petition, tá bom? Então, essas 3 coisas são importantes constar na introdução da sua cover letter, tá? No desenvolvimento, então agora já passando para o desenvolvimento, você vai agora explicar como que é a estrutura, como é que está a estrutura da sua carta da petição, da sua cover letter. Eu vou colocar aqui a forma como o esqueleto da forma como foi a cover letter que eu fiz, e de fato, obviamente não vou entrar em detalhes, mas é apenas o sequenciamento por tópicos do que efetivamente consta na minha petição. Então apenas citei aqui as diversas etapas, né, que são necessárias, que você anexe documentos, formulários e comprovações. Então fiz uma sequência de números e fui colocando. No número 1 eu coloquei o Form G28, que é o form onde você designa, no caso, para quem teve alguma ajuda de algum advogado, você tem que anexar esse form. O número 2 eu coloquei o Form I-140, que é a petição para um trabalho estrangeiro, né, o nosso famoso Immigrant Petition for Alien Worker. O número 3 é o Form ETA 9089, tá? E também o G1145, tá? Isso é importante ter esses 2. Depois, número 4, eu fiz um sumário do meu resumê. Eu fiz um sumário do currículo, né? Que você tem às vezes 3 ou 4 páginas, e eu citei esse sumário em alguns parágrafos, se não me engano foram 3 parágrafos ou 4 parágrafos, tentando mostrar um pouquinho, lembrando de que a forma como você coloca tem que fazer o oficial brilhar o olho, tá? O número 5, eu coloquei o meu Professional Project ou Professional Plan, né? No caso, o que de fato eu estou criando de valor para ter interesse nacional, como eu vou demonstrar o meu valor, aonde que estão os critérios e efetivamente a demonstração passo a passo do que eu vou levar de valor aos Estados Unidos da América. Número 6, eu coloquei a Expert Opinion Letter. Então eu coloquei a carta do expert que fez sobre mim, né, que ele fez a avaliação sobre a pessoa que eu sou, as minhas realizações com base no meu histórico, com base na minha formação e com base na minha experiência profissional. Número 7, eu coloquei algumas imagens, fotos de prêmios e reconhecimentos que suportam o Exceptional Ability. O número 8, eu coloquei o meu diploma de bacharel. O número 9, eu coloquei o meu diploma do MBA, ambos com a tradução para inglês.
Na etapa 10 eu coloquei as cartas, né, de recomendação dos profissionais que fizeram essa avaliação da pessoa pelos olhos deles e não simplesmente aos meus olhos. Então aqui seriam pessoas que te conhecem falando de você e te recomendando para esse privilégio. O número 11 eu coloquei o meu tax return, no caso a minha declaração de imposto de renda dos últimos 4 anos. Número 12 eu coloquei algumas cartas de alguns employers americanos rejeitando a minha entrevista porque eu não tinha uma condição imigratória que me permitisse trabalhar nos Estados Unidos. E por último eu coloquei alguns e-mails mostrando que eu continuava ativamente procurar empregos dentro da minha área de atuação, tá? Então mais ou menos essa sequência, mostrando primeiro o que consta ali naquela petição. Então lembrando que a cover letter vai referenciar, né, as etapas e os documentos que constam na petição, onde o oficial ainda não teve acesso. Então ele vai se organizar aqui e vai entender que existe uma lista de documentos, né, que estão numerados e tem uma sequência. Ele vai enxergar na petição exatamente o que está escrito aqui, tá? Depois a gente entra numa etapa da cover letter que chama Table of Contents, que é mais ou menos como se fosse um grande resumo de algumas coisas que constam e você já citou anteriormente. Então eu coloquei 10 contents na minha cover letter e eu vou compartilhar com vocês o que efetivamente eu fiz aqui. Então no primeiro bloco eu falei sobre mim, né? Eu contei quem eu era, o que eu fazia, como eu pensava, falei um pouco das minhas realizações, contei um pouquinho do meu currículo, contei um pouquinho da família. Então eu contei um pouco da pessoa de quem eu sou. Depois, isso foram mais ou menos, vamos dizer assim, uns 3 ou 4 parágrafos, tá? Depois, número 2, eu falei um pouco sobre o expert que fez a carta, né, expert letter. Eu falei um pouquinho sobre quem é esse expert, né? Quem de fato quais são as qualificações que sustentam esse expert para que ele de fato tenha essa qualificação para falar sobre mim, né? Então acho que é muito importante, de uma maneira resumida, colocar um pouquinho sobre essa pessoa, para que mais à frente, a hora que ele começar a ler a sua expert letter, ele já entenda que quem escreveu aquilo ali realmente tem aval para poder escrever aquele texto sobre você, e tem um entendimento de mercado para entender realmente que você tem ou não aquele valor. Depois, no terceiro bloco, eu falei sobre o Advanced Degree, tá? Eu coloquei também, importante, sobre o que eu tive de qualificação educacional. Falei um pouquinho onde foram os meus estudos, falei um pouquinho das realizações desses estudos, alguns projetos que eu participei. Depois, mais à frente, isso cobriu tanto o bacharel quanto o master's degree, tá? Depois eu tive um bloco que eu falei sobre exceptional ability. Eu coloquei aqui, no caso, exemplos de projetos, soluções, resultados, aonde com números, tá, eu demonstrei que algumas qualificações foram realmente os meios para que se chegassem aos resultados. Então eu coloquei aqui, por exemplo, soluções e projetos que falavam com relação à qualificação de Six Sigma Black Belt que eu fiz. Coloquei também algumas realizações sobre soluções que falavam sobre cursos que eu fiz no exterior. Então acho que é importante você falar que tudo que você realmente entregou, eles são fruto de um conhecimento que você adquiriu, mais um talento que é intrínseco da pessoa.
Depois do próximo bloco eu falei, escrevi um pouquinho sobre os awards, os honors e os recognitions, tá? Então, sobre os prêmios, os reconhecimentos que eu tive, listei um pouquinho sobre cada um deles, tá? Até porque lá na petição eu falo deles, mas não entrei tanto em detalhes, são mais algumas fotos, alguns textos específicos, mas aqui eu faço a introdução. De novo, lembrando que essa etapa da cover letter é para fazer brilhar o olho do oficial de imigração, tá? Depois no próximo bloco eu coloquei o evidence of 10 years of full-time experience. Então coloquei, no caso, em 10 anos, a evidência de que tenho 10 anos de experiência na área de atuação, e contei um pouco do que foram esses 10 anos. Depois, no próximo bloco, eu coloquei o evidence of high salary. Coloquei aqui uma comparação com números mostrando o meu posicionamento salarial com relação à média, e de novo a média no mercado americano. Depois, no próximo bloco, eu falei do National Interest Waiver, né? Eu finalizo esse bloco falando e me colocando numa posição favorável, né? Positiva e favorável, de que eu atendo claramente os 3 requerimentos do National Interest Waiver, tá? Então aqui eu cito e de fato eu dou exemplos com base no que eu fiz, do que eu realizei e do que eu vivi, né? Quer dizer, com fatos e dados, não é apenas dizer que você que você se enquadra, mas o como que isso fecha, como é que isso faz um match na cabeça do oficial. E depois eu faço uma conclusão, que uma conclusão é um overview sobre tudo que eu coloquei na cover letter, de novo enfatizando e direcionando, né, para que de fato o oficial tenha um entendimento desde o início de quando ele começou a ler a cover letter até agora, mostrando de que não ficou nenhum ponto pendente com relação aos requerimentos, com relação à documentação e com relação ao que de fato você ou tem para cobrir esses tópicos que são necessários para o National Interest Waiver. Tá? Então, a cover letter ela foi dividida em introdução, como eu falei para vocês, em desenvolvimento, onde você cita de fato o que está sequenciado na sua cover letter, e depois na conclusão, que é que você escreve e você desenvolve um pouquinho mais os temas que podem ser desenvolvidos para de fato, de novo, vou usar o mesmo termo, brilhar o olho do oficial. Tem algumas coisas que eu sempre falo, né, quando algumas pessoas me perguntam o que a gente não deve fazer, né? Eu acho que o que deve fazer, a gente tem bastante exemplo, e o que não deve fazer, eu acho que eu poderia compartilhar, mas eu evitaria colocar descrições muito longas, chatas e repetitivas, muitas mesmas palavras em mesmas descrições parecidas, entendeu? Primeiro, porque o oficial ele pode se perder do fato que é realmente importante. De novo, você tem que focar a tua explicação na cover letter naquilo que realmente é importante, tá? E ele pode achar um texto pouco convincente se você começar a repetir muito palavras. A explicação também não pode ser muito geral, não pode ser muito overview, ela tem que ser realmente bem focada no tópico, entendeu? Não tenta encher muita linguiça, porque senão, de novo, ele não tem tempo, ele vai se perder e ele vai, de novo, ter uma opinião já negativa da sua petição antes mesmo de começar a ler a petição. E também não utilizar muitos argumentos que podem ser considerados pouco convincentes ou irrelevantes, né? Muitos desses assuntos podem enterrar os fatos mais fortes e o oficial pode ser levado ao mau foco, né? E aí, quando ele leva ao mau foco, ele se perde, ele não entende muito, o que ele faz? Ele manda uma RFA.
RFE, no caso RFE, né? Que é o pedido de evidência adicional, Request for Evidence, porque os fatos que estavam ali não persuadiram ao próprio oficial. Então ele pode solicitar provas mais fortes, embora você, o requerente, já tenha aquelas provas lá. Então, de novo, tudo é a forma como você mostra, né? Então esse é o grande objetivo da cover letter, mostrar como, de fato, tudo que está ali em 150, 200 e às vezes até 500 páginas, você pode em 10 páginas, né, que esse foi o tamanho da minha cover letter, você pode em 10 páginas resumir e fazer o interesse por você acontecer desde o início, e ali para frente vai ser só uma comprovação de fatos e dados, aonde o oficial vai realmente não apenas se interessar, mas ele vai entender de fato toda a sequência lógica, e vai ficar muito mais fácil para ele aprovar ou não, né? Então acho que, de novo, eu vou encerrar o podcast falando o que eu falei no início. A cover letter é um dos instrumentos mais importantes da petição. Ela tem que ser levada muito a sério, no sentido de é a primeira coisa que você entrega na mão do oficial. Então a primeira coisa sempre é aquilo que marca, é aquilo que você fica na memória. Então, se você entregar alguma coisa que realmente não gere o interesse, e pode ter muito valor naquela carta, pode ter efetivamente uma quantidade absurda de informações, de dados e qualificações, mas a forma como ela está escrita, se realmente não brilhar o olho, o oficial ele vai se desinteressar e ele não vai seguir com o seu caso. Ou pelo menos você vai ter muito menos risco de que com uma boa cover letter ele vai negar, ou efetivamente num dia ruim ele vai mandar uma evidência adicional de alguma coisa que você até possa ter, tá bom? Eu espero que possa ter ajudado vocês com esse podcast, que de fato essas dicas elas possam ter de alguma forma contribuído para que cada um possa construir a sua cover letter. De novo, não tem um jeito certo, errado, não tem o lado A, o lado B. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua qualificação, e eu acredito que com dicas básicas assim, com direcionamentos, vocês consigam montar uma petição melhor. E iniciando pela cover letter, de novo, eu acho que tem grandes chances de que o processo de vocês seja um sucesso, tá bom? Vou encerrar aqui, tá? Obrigado. Qualquer coisa, se vocês precisarem de mais detalhes, podem colocar algum comentário para mim aí no podcast, ou me mandar um e-mail que eu tiro a dúvida, tá bom? Um grande abraço e até mais.